Pai do Senhor Jesus, Deus lhe abençoe poderosamente. Estamos passando aqui neste momento com o objetivo de abençoar a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é vida para a nossa vida, e a mesma é que nos edifica e nos fortalece em Cristo Jesus. Então só somos fortalecidos e edificados na presença de Deus por meio da palavra de Deus. Então se faz necessário que nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus. Por isso Deus deu inspiração a Davi para dizer: medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, antes o prazer do servo de Deus tem que ser em meditar, refletir e examinar, ler a palavra de Deus de dia e de noite, para que ele seja edificado e fortalecido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Já que falamos de salmista Davi, me vem à memória um texto, capítulo de número 37, versículo de número 25, onde o salmista diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. É bem verdade que, na época, o povo de Israel vivia uma situação muito difícil e tinha povos da época que estava passando fome e necessidade. E quando nós nos deparamos com essa situação, vem algumas perguntas, né? São duas, né, que já está perto de todos, que rodeia praticamente o ser humano, que às vezes a pergunta e a resposta é aqueles amigos de Jó que responde a Jó, né, que a sua dificuldade, a sua necessidade ou motivo da escassez é resultado de pecados cometidos. Ou outro, quando vê alguém passando por dificuldade, necessidade financeira, já passa a dizer que é um momento de prova, para que venha a ser ali forjado a paciência e a confiança em Deus. Mas nós cremos que, embora muitos hoje estão rodeados por muitas necessidades, Deus ele até permite que essa situação aconteça para que o coração do povo dele seja provado, para que assim venhamos abrir o nosso coração. E o ajuda ao Senhor está emprestando e Deus retribuirá o seu benefício. Mas o que me chama a atenção é que o salmista está dizendo que ele nunca viu o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando de uma necessidade. E a Bíblia está falando que, a Bíblia está nos dizendo que virá dias de fome, não fome ou sede de pão ou de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E o próprio Jesus, ele disse que é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se alimentar deste pão que desceu do céu, terá vida em si mesmo. Nós vamos perceber que Jesus, ele diz que ele é o alimento verdadeiro. Ele disse bem assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual Deus os dará. Então nós sabemos que este alimento é a palavra de Deus. Por isso nós temos que se alimentar dessa palavra de Deus. Devemos nos encher por essa palavra. Jesus, certa feita, ele pregou assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então, quando nós medita, nós lê essa palavra, nós refletimos nos textos sagrados da Bíblia Sagrada, nós estamos sendo limpados e purificados pela palavra de Deus. Certa feita, Jesus ministrando, ele falou: Pai, santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o salmista está dizendo que nunca viu o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o homem bom,
O homem que tem Deus no coração, os passos dele são confirmados por Deus, porque ele não anda alheio, ele não anda desorientado, ele não anda levado por qualquer vento de doutrina, porque ele tem a palavra de Deus no coração. E você sabe que nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Como iremos manejar bem essa palavra se nós nela não meditar, se nós não estudar essa palavra? Ela testifica da pessoa de Jesus. E Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E o salmista está dizendo que nunca viu o justo ou a sua descendência mendigar o pão. O pão é Jesus Cristo. E nós devemos buscar essa presença, para que a presença do Senhor possa nos guiar em toda a verdade, para que o Espírito de Deus possa nos guiar em toda a verdade. E não é de qualquer forma que nós vamos adquirir a presença de Deus. Não é de qualquer forma que nós vamos receber a presença de Deus. Não é de qualquer maneira que o Espírito de Deus vai habitar na nossa vida. E também não é de qualquer jeito que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar. Nós temos que nos entregar ao Senhor. A Bíblia está dizendo, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. É necessário que nós sejamos limpados pela palavra de Deus, santificados pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para a santificação e não para a imundície. A santidade convém ao Senhor. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer logo no começo, no livro de Êxodo, lá no capítulo ali, 23, versículo 28, se não me falha a memória, a Bíblia vai nos dizer, ser-me-eis homens consagrados, está falando de homens santos, separados para Deus. Nós devemos nos dedicar ao Senhor, porque o servo de Deus tem um prazer no coração. E qual é o prazer que permanece no coração do servo de Deus? É de meditar nas Escrituras Sagradas, de dia e de noite, porque as Escrituras Sagradas é alimento, é o pão diário do servo e da serva de Deus. Nós vamos perceber que no livro de Samuel, a Bíblia vai nos contar uma história que Davi, ele decide levar a Arca da Aliança para a cidade dele, para a cidade de Davi. A Bíblia vai nos mostrar que Davi, ele pega a Arca da Aliança, coloca num carro novo para os bois puxar. E nós vamos perceber que no meio do caminho, Davi, ele está dançando com todas as forças. Davi está alegre. Davi está contente, salmodiando e bendizendo, louvando em adoração o Deus que vive e reina para todo sempre. Mas nós ainda, você vai perceber que Davi estava dançando. Você vai perceber que Davi estava alegre. E hoje não é diferente. Você entra em vários lugares por aí, você vê muitos rodando, sapateando, entregando supostas profecias, falando supostamente em línguas estranhas, estão alegremente, homens e mulheres, jovens e adolescentes, deixando o templo com um sorriso na orelha, feliz porque recebeu uma suposta profecia, recebeu uma palavra que alegrou, aleluia, sua carne, massageou o seu ego, mas passar dos dias, as suas vidas continuam da mesma maneira, não são edificados, não são fortalecidos, a sua casa são levadas, são destruídas pelo vento e pela tempestade, pela enxurrada, porque não tem firmeza, não tem alicerce, não está edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Mas nós vamos perceber que posteriormente Davi decide
que a arca da aliança saia da casa de Obed-edom, porque passou 3 meses ali e Deus abençoou Obed-edom em tudo quanto ele tinha, porque a presença de Deus faz nós prosperar espiritualmente. A presença de Deus é que nos faz pessoas maduras e edificadas e enraizadas. Então não há vento, não há tempestade que derruba a nossa casa. E nós vamos ver por aí que tem pessoas que são alegres, são contentes, mas são como a gongorra, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. É pior do que até mesmo aquele jogador de futebol que tem por aí, o Neymar, considerado, intitulado como Caicai. Não foi assim que aconteceu? Então tem pessoas que são desta maneira, vive caindo. Por quê? Porque não tem alicerce na palavra de Deus. Então nós devemos ser alimentados pela palavra de Deus, porque a palavra nos fortalece. E foi através da palavra que Jesus repreendeu o diabo que tentou ele no deserto após um propósito de jejum. Preste atenção que foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto para ser tentado, mas Jesus estava cheio da palavra. Então quem está cheio da palavra vence a tribulação, vence a tempestade, porque ele é a águia, ele passa por cima das dificuldades, porque o seu coração está cheio da palavra. Então quem está cheio da palavra vence a tribulação, vence a tempestade, porque ele é a águia, ele passa por cima das dificuldades, porque o seu coração está cheio da palavra de Deus. Você vai perceber que posteriormente Davi, ele ordena os levitas para carregar a arca. Preste atenção, cada 6 passos ele apresentava, ele oferecia sacrifício ao Senhor. E Davi vinha dançando com toda a sua força, ele se despojou das vestes reais para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Então nós temos que prestar atenção em uma coisa: fazer a coisa certa da maneira certa. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Quem vive de qualquer jeito e de qualquer maneira para ostentar uma aparência, quando vem a tempestade, quando vem as lutas, as adversidades, ele cai, ele é abatido, ele perece. Por quê? Porque não está edificada sobre a rocha, mas aqueles que estão alicerçados na palavra, eles permanecem na posição de um verdadeiro adorador em meio à tentação, em meio às adversidades. Não cede para o diabo, porque os seus olhos estão fitados em Jesus Cristo de Nazaré. Eles estão interessados não numa coroa, não numa recompensa, não num título corruptivo, mas eles estão interessados, o coração deles está voltado para uma coroa incorruptível, para uma pátria celestial, porque eles desejam receber por herança a mansão dourada, o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Então não há nada que tire o foco, não há propósito do diabo, não há tentação, não há encantamento, não há adivinhação. Por quê? Porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Então percebes que quando Davi ele faz a coisa certa, de maneira certa, os levitas vão carregando a arca, cada 6 passos eles prestam sacrifício em adoração ao Senhor, ele vai dançando, louvando alegremente ao Senhor. Até mesmo Mical passa ali se escandalizar, passa ali no seu coração, ter uma má impressão do rei, mas só que ele não estava preocupado, ele estava preocupado em adorar ao Senhor. O que ardia no coração dele era bem dizer: não há propósito do diabo, não há tentação, não há encantamento, não há adivinhação. Por quê? Porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Então percebes que quando Davi ele faz a coisa certa, de maneira certa, os levitas vão carregando a arca, cada 6 passos eles prestam sacrifício em adoração ao Senhor, ele vai dançando, louvando alegremente ao Senhor. Até mesmo Mical passa ali se escandalizar, passa ali
no seu coração, ter uma má impressão do rei, mas só que ele não estava preocupado, ele estava preocupado em adorar ao Senhor. O que ardia no coração dele era bem dizer, dançar na presença do Rei dos Reis, porque ele estava cheio da presença de Deus. Então quem vive cheio da presença de Deus não está olhando para a esquerda, não está olhando para a direita, ele está olhando para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o segredo do sucesso espiritual é a palavra de Deus. Não há outro meio, não há avivamento, não há pentecostalismo se não for por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pentecostal, porque a Bíblia diz que ela é labareda de fogo. Então, se nós se alimentar dessa palavra, se nós priorizar a palavra de Deus na nossa vida, nos encher com essa palavra, nós vamos ser fortalecidos no Senhor. Você vai prestar atenção numa coisa, a Bíblia está dizendo e que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E nós vamos perceber por aí afora que passa dia e noite e tem homens e mulheres que mal folheiam a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, orai sem cessar. Passa dia e noite e tem homens e mulheres que cessaram, foram de orar. E ainda está por aí dizendo que está sendo avivado. Por isso são levados por qualquer vento de doutrina. Por isso são enganados por profecias. Por isso são enganados por supostas profecias e revelações que não são da parte de Deus, vem do próprio coração humano, não foi o Senhor que disse. Por isso muitos estão doentes, estão feridos espiritualmente, porque não tem raiz na palavra de Deus, não tem assim comunhão com o Senhor em oração, não se dedica a Deus em oração e na leitura da palavra de Deus para ver os céus abrir e o céu falar com ele. Então, meu amigo, eu vou deixar essa palavra para que você possa voltar a meditar na palavra de Deus com mais frequência. Que a palavra de Deus seja o teu pão diário, porque a palavra do Senhor está dizendo, fui moço e eu sou velho, mas nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o servo de Deus, ele não tem falta da presença de Deus, ele não sente a falta da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz bem assim, claramente, o Senhor Jesus diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está dizendo que vai estar contigo todos os dias. O nome dele é Emanuel, Deus está conosco. Ele está conosco todos os dias, então você não vai sofrer a falta da presença de Deus, porque a presença de Deus estará contigo todos os dias, mas essa presença só vai estar contigo todos os dias se você buscar essa presença em oração, em meditação das Escrituras Sagradas. Aí você vai ser propriedade peculiar do Senhor, você vai ser templo, habitação do Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, tem os passos confirmados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso e anda como o Senhor Jesus andou, porque segue as pisaduras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora, quem vive de qualquer forma, de qualquer maneira, vai chegar um momento que vai dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, operamos maravilhas, fizemos prodígios, falamos em outras línguas. O Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente enganada, sabe por quê? Porque fruto é do homem para com Deus, é algo que faz o nome de Deus ser glorificado, que a vossa luz resplandeça e todos glorificam o vosso Pai que está no céu. Agora, manifestação do poder de Deus é de Deus para com o homem. Deus ele pode usar quem ele quiser, na hora que ele quer. Se Deus quiser, ele usa o ímpio, ele usa o pecador. Isso é Bíblia, está na Bíblia. Quantos reis Deus usou na história bíblica para castigar o seu povo, que extraviaram, deixaram a palavra de Deus, deixaram de obedecer a Deus, deixaram de viver uma vida de comunhão com Deus, e Deus usou o ímpio para os castigar. Deus ele pode usar quem ele quiser.
tem um homem que Deus usa e tem um homem de Deus. O homem de Deus, aleluia, a sua árvore é frutífera, a sua árvore está plantada junto ao ribeiro. O homem que Deus usa e tem um homem de Deus. O homem de Deus, aleluia, a sua árvore é frutífera, a sua árvore está plantada junto ao ribeiro, as suas raízes se estendem para os rios de água. Ele é um ramo enxertado na videira, ele dá fruto para o reino de Deus. A sua vida glorifica o nome do Senhor. E só quem pode glorificar o nome de Deus, dando bons frutos, bom testemunho, é aquele que vive uma vida dedicada ao Senhor, é aquele que preza a palavra de Deus e teme a palavra do bom Deus da verdade. Deus quer lhe usar, Deus quer operar por meio de você, Deus quer abençoar a tua vida, mas você precisa de ter intimidade com o Senhor, você precisa buscar a Deus, você precisa se deleitar no Senhor, descansar no Senhor, buscar a presença de Deus, porque quem busca a presença de Deus descansa na presença de Deus, porque Deus, ele faz prodígios e maravilhas acontecer em favor dos seus, mas também se ele não realizar milagres, prodígios e maravilhas em favor dos seus, aquele que está alicerçado na palavra, ainda assim glorifica o nome do Senhor, mas quem não está alicerçado na palavra, diz: se Deus não fazer, eu fecho a porta da igreja, se Deus não fazer, eu rasgo a Bíblia, se Deus não fazer, eu deixo de servir. Quem somos nós para reivindicar alguma coisa do Senhor? Nós não somos ninguém, nós somos servos do Senhor nos submetemos à vontade do Senhor, e o servo faz o que o seu Senhor deseja. O servo serve como bom dispenseiro da graça do Senhor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, nós vamos continuar adorando e bendizendo o Senhor na beleza da sua santidade, porque ele é Deus e sempre será Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, uma coisa ele fará, lhe concederá a promessa, e a promessa ele lhe fez de conceder a vida eterna para aqueles que lhe amam e obedecem a sua palavra e permanece fiel até a morte. Deus lhe abençoe e permaneça na palavra de Deus e preza por uma vida de oração e de leitura da palavra. E não se esqueça que a palavra de Deus é o teu pão diário. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus.